Oi, meu nome é Karina e no vídeo de hoje vamos falar sobre o BOVA11 e tudo o que você precisa saber sobre esse ETF. Em todos os nossos conteúdos e também nas lives que a gente costuma fazer no Instagram, a gente sempre fala sobre como é importante vocês conhecerem o seu gestor na hora de investir no fundo. Também sobre como é importante analisar a lâmina e ver a rentabilidade passada, mesmo sabendo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas por que é importante saber isso? É importante porque vendo todo esse desempenho gráfico que a gente tem ao longo do tempo, a gente consegue perceber algumas coisas muito interessantes. Como por exemplo, se acontece alguma situação ali indesejada no mercado, como que o gestor se sai diante disso? Ou então, no caso específico dos ETFs, ele consegue de fato acompanhar o índice que ele está disposto a acompanhar? O BOVA11 ele vai acabar acompanhando aí o índice da Bovespa. O índice da Bovespa mede as principais ações que a gente tem aqui no Brasil. São ao todo 67 ações e a gente vai entrar agora no site da BlackRock, que é nada mais, nada menos do que a gestora deste ETF tão importante pra gente. Então, entrando aí no site da BlackRock, a gente já dá de cara com algumas informações super importantes, como o preço que esse ETF tem hoje no mercado e também sobre qual é a taxa de administração. Um pouquinho mais embaixo aqui no gráfico, a gente consegue ver qual é o desempenho do BOVA11 diante do índice Bovespa. Então, ao longo do tempo, eu vou pegar aqui, um tempo um pouquinho maior, que são 5 anos, a gente consegue ver que ele acompanha sempre muito perto, O ETF está sempre muito perto aí desse índice. Então, a gente pode ver aqui, essa variação de 21,66% aí do BOVA11 está acompanhando uma variação de 21,35%, Essas duas variações aí negativas. Quando a gente pega um tempo um pouco menor aí, todo esse dado aqui que a gente tem essa distorção, Por que que isso pode ter acontecido, Isso pode ter acontecido, vou colocar aqui só para vocês verem, porque alguma das ações, que estejam dentro deste ETF pode acabar tendo uma oscilação muito maior aí, Dentro desse ETF, a quantidade dessa ação pode estar um pouquinho a mais do que o que está de fato aí dentro desse índice, Tipo, a relação do percentual, Quanto eu tenho dessa ação, Qual é o peso dessa ação dentro do meu ETF, Quando essa ação sofre aí alguma oscilação muito forte, acaba aí repercutindo um pouco, Dentro do desenvolvimento que a gente tem aí no desempenho desse gráfico. Fechando aqui o gráfico, vamos começar a ver outras informações importantes também sobre qual é o retorno total que a gente tem aí desse ETF ao longo do tempo. A gente tem aqui praticamente 11,7% aí ao longo de um ano e todas as outras taxas dos demais tempos. Descendo um pouco, a gente tem mais algumas características principais aí desse ETF, como por exemplo, qual é a classe desse ETF? Esse ETF ele investe em ações, então a gente tem aqui ações. E a gente vai acabar tendo aí 67 tipos de ações, são 67 ações diferentes dentro deste ETF. O preço, novamente aqui, mostrando que atualmente o preço está a R$ 91,50 e o volume aí dos últimos 20 dias, entre outras informações super importantes. Então a taxa aí novamente é 0,54% ao ano. Vamos agora para as principais ações que estão dentro deste ETF super importante. A gente tem com um peso maior aí a Vale, 9,93% das ações de todo esse ETF aí são da Vale, seguida aí pela Itube, que é a ação do Itaú, a ação do Banco Bradesco, da Petrobras. Uma coisa super importante também é que vocês podem até ter assistido alguma coisa, algum vídeo, terem lido algo, ou até mesmo uma conversa com um amigo, que eles falam que não gostam de ações de empresas estatais, como é o caso da Petrobras. Aqui a gente tem tanto a ação ordinária quanto a ação preferencial, da Petrobras. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma oscilação aí por parte da política, por algum escândalo,
essa ação ela vai ser muito mais impactada do que o resto das ações do mercado. Então, se você é uma pessoa que não quer ficar aí muito exposta a essa oscilação, né, você acaba fugindo de algumas empresas que são estatais e acaba se concentrando mais para algumas empresas aí que são mais estáveis e que são empresas privadas, né? As ações não dependem aí do governo em si. Continuando aqui no site da BlackRock, que é a gestora desse fundo, a gente tem algumas informações legais aqui embaixo. Uma coisa muito importante para vocês saberem é qual é a metodologia, né, desse índice, né? O que é importante para eles, né? Quais são as métricas que eles usam dentro deste ETF. A gente vai ter aqui, logo de cara, qual é o objetivo. Então, a gente tem que o objetivo é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiros, que nada mais é do que acaba reproduzindo o desempenho das ações mais importantes que a gente tem no Brasil. Outra coisa super importante é saber quais são os critérios de inclusão e exclusão dentro desse ETF, né? Então, ao longo do tempo, o gestor ele vai decidir se ele mantém determinada ação dentro desse ETF e a quantidade dessas ações que ele está mantendo ali, como também se ele vai simplesmente excluir essas ações dentro desse fundo. Mas é uma coisa que ele não pensa, ele não acorda um dia e fala assim, hoje eu não quero mais as ações da Vale. Não, existe todo um critério técnico que está descrito aqui nessa cartilha que ele precisa seguir. Continuando falando aí da BlackRock, a gente pode entrar no site da BlackRock para ver quem está por trás dela, né? Quem são as pessoas que estão gerindo a BlackRock. É importante conhecer o seu gestor. Quando o gestor não é uma pessoa em si, né? É uma empresa, né? Toda uma organização, como no caso da BlackRock, que ela é a gestora mais importante que a gente tem hoje no Brasil, é importante saber quais são os outros produtos que ela tem, né? Como que ela reage diante do mercado e qual é o peso desses outros produtos que ela tem aqui pra gente. Então, entrando aqui no site da BlackRock, a gente acaba vendo que o ETF mais significativo que ela tem é sim esse BOVA11, seguido aí do Small 11, do IVVB 11, do Brax 11 e do Eco 11. Então, super importante saber que ela consegue gerir outros fundos e que são fundos também de grande importância. Entrando aqui nessa parte de quem somos, a gente pode ver quem de fato aí está por trás da BlackRock e também um pouco da história dela aqui no Brasil. Né? Em 2008, ela acabou lançando o BOVA11, né? Foi o primeiro ETF que a gente teve domiciliado aqui no Brasil e logo em seguida ela acabou abrindo um escritório em São Paulo, né? Então, descendo um pouquinho, a gente vai ter quem são de fato as pessoas que estão por trás aí da BlackRock. Outra coisa super importante é que vocês precisam ter o costume de começar a entrar no site da B3, né? Informação nunca é demais. Eu já coloquei aqui no site da B3 para vocês, né? Essa é a página de cotações das ações, né? É super fácil de encontrar aqui no site. E vocês precisam só escrever aqui bonitinho, BOVA11, que eu já deixei tudo escrito, né? Para facilitar um pouco. E assim, né? Nesse gráfico, vocês conseguem ver qual é a cotação desse índice no dia. Vocês também podem acabar observando aí as cotações de outras ações e esse movimento que a gente tem, né, ao longo do tempo, né? Não precisa ser nenhum expert, né? Não precisa ser nenhum analista gráfico para ver se o índice está indo bem, se a ação está tendo um rendimento legal. Né? Vocês podem olhar ao longo do tempo, assim, e pesquisar bastante sobre a empresa. Importante mencionar também que quando a gente começa a se deparar com esses gráficos, é legal que a gente veja o tempo gráfico que a gente está observando. Quando a gente vem nessa página da B3, ela acaba abrindo aí em 1 minuto. Então, dentro de um dia, a gente tem aí várias oscilações se a gente está olhando no gráfico de minuto. Por exemplo, aqui a gente já está nesse gráfico de 1 minuto. Aqui a gente aumenta para 30 minutos, aqui 1 hora, e aí a gente começa a aumentar para dias, né? Aqui é um gráfico diário e depois a gente acaba tendo aí o gráfico semanal. Então, quanto maior for a nossa range de tempo, a gente vai perceber que as oscilações elas se tornam um pouco menores, mas os picos eles são mais altos.
Então é importante que vocês analisem sempre o tempo gráfico, vejam bastante informações e procurem sim aí na lâmina. Tá tudo sempre no site da gestora. Se não tiver no site da gestora, também tem o site da administradora do fundo, que aí é obrigatório sim ter a lâmina. Então todas essas informações que a gente mostrou no vídeo de hoje, você consegue acompanhar pelo site da BlackRock, que é a gestora desse fundo, e a cotação, fora o site da BlackRock, você também pode acabar acompanhando aí pelo site da própria B3. Esse foi o nosso vídeo sobre esse ETF tão importante que é o BOVA11. Então, se você não é inscrito nesse canal, não perca essa oportunidade de adquirir conhecimento gratuitamente aqui com os nossos especialistas. Acione o sininho e não deixe de curtir esse vídeo.